Pai amado, colocamos novamente diante de Ti, Pai, mais um dia para falar da Tua palavra. E hoje falaremos aqui através do Seu Filho amado, Seu Clay, que trará a Josué 5. Que ele transmita tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Que Tua palavra nos engrandeça a cada vez, a cada momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Contigo, meu irmão. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer que é motivo de alegria poder estar participando essa primeira vez junto com os irmãos, né, e que venham outras tantas, né. Confesso que dá um friozinho na barriga, né, primeira vez, mas Deus, nosso Pai, está no controle de tudo. Tá? Vamos lá, então? Josué, capítulo 5. Fazer a leitura da palavra. E diz assim: sucedeu que, ouvindo, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Versículo 13. E sucedeu que, estando Josué em pé, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos desculpa. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém, queridos? Já faz alguns dias, meus irmãos, que eu meditava nessa palavra, né, sobre o livro de Josué, né, e o capítulo 5 de Josué, ele nos traz, né, algumas instruções
Na verdade, o capítulo 5 de Josué, ele antecede a tomada da terra prometida, a conquista da terra prometida. E Deus, no capítulo 5, ele é enfático, ele traz o seu povo para que esse povo pudesse estar conforme a vontade do Senhor. Então eu vejo que o capítulo 5 de Josué, ele poderia ser chamado de como se uma preparação, né, uma preparação espiritual para o povo tomar a terra prometida, para o povo conquistar a terra. Aí eu já olho lá logo no capítulo 5, no versículo 1 do capítulo 5, quando a Bíblia fala: e sucedeu que, ouvindo os reis dos amorreus, que habitavam na banda do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passasse. A Bíblia diz assim, meus irmãos: derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles. Então a Bíblia diz que todos os reis dos amorreus, todos os reis dos cananeus, a Bíblia diz que o coração deles se derreteu de medo. Tá? Não era um nem dois, mas todo aquele povo. E eu tiro algumas lições espirituais desse capítulo, e tem tremendas aplicações práticas tremendas na nossa vida. Quando eu vejo Josué e o povo de Deus executando o chamado de Deus, executando o mandado de Deus, aquilo que Deus determinou. Eu vejo o próprio Deus indo na frente. Eu vejo o próprio Deus operando, pelejando já pelo seu povo. Eles não tinham nem lutado, mas o próprio Deus já deu temor, já deu medo no coração daqueles reis. E o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes, meus irmãos, nós entramos em batalhas guiadas pelo Senhor e temos vitórias, mas quantas e quantas vezes nós não tomamos guerras, não tomamos lutas que não eram nossas, que não foram orientadas pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que quando somos guiados pelo Senhor, quando o povo era orientado por Deus, o próprio Deus operava. Né? Tantas e tantas passagens na Bíblia. Né? O próprio, tem um rei lá em Crônicas 20:20, Josafá, se não me falha a memória, que ele se prostrou diante de uma grande, diante de Deus, né? Porque vinha contra ele uma grande multidão, né, de inimigos para tomar, e ele ora a Deus e diz que não tem força, Senhor, nós não temos força para lutar contra essa multidão. E o próprio Deus levanta um profeta lá, e o profeta se levanta e diz: olha, nessa guerra vocês não vão ter que pelejar, porque essa guerra não é de vocês, é do Senhor. E coisa boa quando nós estamos pelejando a guerra que o Senhor tem para nós, a vontade de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós andamos tentando fazer, né, na melhor das intenções, mas não lutamos a guerra do Senhor. Entramos em coisas que o Senhor não nos chamou para fazer, não pelo menos naquele momento. Agora, quando nós vemos, em contrapartida, o próprio Deus, ele agindo em favor do seu povo, e assim é com a nossa vida, assim é com o homem, com a mulher de Deus, assim é com a igreja, né? Quando avança na direção do Senhor, o próprio Deus vai confirmando, o próprio Deus vai operando nas vidas, nos corações. Quando não fazemos, muitas vezes nós estamos acostumados, meus irmãos, e muitas vezes eu fiz isso, de tomar uma decisão e querer chamar Deus para o nosso lado, para o nosso negócio. E nós vamos. E muitas vezes até, de certa forma, temos um certo êxito. Mas uma coisa é quando nós temos êxito com o nosso braço, outra coisa é quando o Senhor vai na nossa frente. Então eu vejo aqui uma instrução, né? Deus falando conosco, quando nós lutamos a guerra do Senhor, quando nós pelejamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Assim era Israel. Israel estava cumprindo o propósito de Deus. Josué foi chamado, foi preparado, e agora aqui o povo estava sendo preparado para conquistar uma terra. Só que esse povo precisava se preparar, precisava estar como Deus quer. Então, e eu vejo Deus agindo já no primeiro versículo. Outro ponto que me chama muito a atenção é no versículo 4 do livro de capítulo 5, versículo 4. A Bíblia começa a explicar, né? Desculpa, versículo 2, Deus começa a explicar ali, e tem uma explicação, né, da questão da circuncisão, mas o próprio Deus chama Josué e manda ele circuncidar o povo, né, a circuncisão.
né? A circuncisão, ela fala de uma aliança, né? Lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus tinha feito um concerto com Abraão, né? E ele mandou que aquilo fosse de geração em geração, aquele concerto, aliança. Então, aqui, esse povo, essa nova geração, Deus chama eles para fazer um concerto com eles, uma nova aliança, a circuncisão. A circuncisão era um sinal de aliança com Deus. Era um sinal de que eles estavam diante do Senhor. E lá no versículo 9, que me chama muito a atenção, né, depois que eles é feita a circuncisão, depois que eles saram, no versículo 9, Deus fala para Josué, e disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. Tem outra versão que diz: hoje removi de vocês a vergonha ou a humilhação do Egito. Assim é o Senhor conosco até os dias de hoje. O Senhor nos chama, cheio de pecado, de mancha, de tantas coisas, e o Senhor nos chama para próximo dele. O Senhor faz uma aliança conosco. O Senhor limpa o nosso pecado, o Senhor lava-nos no sangue de Jesus na cruz do Calvário, e nos redime e nos restaura. E toda aquela humilhação do passado, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Talvez tenham pessoas aqui que precisam ouvir isso. Talvez a caminhada, muitas vezes, ela nos cansa. A caminhada, muitas vezes, ela nos deixa tão sobrecarregados que muitas vezes nós precisamos ouvir, né, que o Senhor continua o mesmo. O Senhor nos chama hoje, né, para uma aliança. O Senhor nos chama hoje por meio do sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo, para nós estarmos com Ele. E não adianta nós queremos enfrentar a batalha. Se nós pudermos trazer para os nossos dias aqui, o capítulo 5 de Josué, que é uma preparação para a terra prometida, para a conquista da terra prometida. Aqui Deus também nos dá instruções, irmãos, para quando nós vamos avançar no reino de Deus. Aqui o Senhor nos dá instruções também para nós avançar sobre as hostes espirituais do mal, sobre vidas que precisam ser libertas. E nós só conseguimos ter vitória, só conseguimos ter êxito nas nossas pelejas. Em primeiro lugar, que eu entendo, é se nós estivermos na direção do Senhor. O próprio Deus vai na frente. Segundo lugar, onde fala aqui, é quando nós estamos em intimidade com o Senhor. Quando nós temos comunhão com Deus, aonde o pecado foi lavado, aonde aquela cédula que era contra nós já não existe mais. Então eu entendo que para nós conseguirmos, né, seja um homem, seja uma mulher, seja uma igreja, né, para avançar no propósito, no reino, nós precisamos seguir. Primeira coisa, entender aquilo que Deus quer, qual é a direção do Senhor. Segundo, estarmos em íntima comunhão com o Senhor. Estamos lavados, remidos, em comunhão com o Espírito Santo, para seguirmos a direção do Senhor. É isso que o Senhor está falando aqui com relação à circuncisão. Amém, queridos? Terceiro ponto que eu entendo aqui, do livro de capítulo 5, eles celebraram a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento, ela fala da 10ª praga lá no Egito, onde os primogênitos do Egito foram mortos. E Páscoa vem de Pêsaro, né, no original lá, que quer dizer passagem, passar por cima, passar por pano. Ou seja, Deus orientou o povo, as famílias, que matassem o cordeiro lá e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E toda aquela casa que tivesse a marca do sangue, o anjo destruidor, que foi enviado para destruir para matar os primogênitos, o anjo destruidor ia passar por cima, ia poupar. E somente os israelitas sabiam disso, e somente eles cumpriram a vontade do Senhor, somente eles foram poupados. Todos os primogênitos foram destruídos. Então, eles celebram a Páscoa. Eu entendo aqui que pelo menos por 2 motivos. Primeiro, para se relembrar dos feitos do Senhor. Se relembrar que Deus continuava o mesmo, continuava com eles, assim como Deus foi com Moisés, Deus era com Josué. E nós precisamos também, muitas vezes, meus irmãos, pegar a palavra, nos alimentar da palavra, para entender que Deus continua o mesmo. Ele não mudou. E nós precisamos ter a nossa fé renovada. Eu entendo que aquela celebração daquela Páscoa ali trouxe no coração daquelas pessoas a lembrança de como Deus havia libertado eles. Né? A Páscoa também fala da libertação, de como Deus libertou eles, de como Deus, com seu grande poder, tirou eles como um forte da terra do Egito.
Então, a celebração da Páscoa, eu entendo que também era um motivo dessa lembrança. E o que me chama a atenção aqui também é que, quando eles celebram a Páscoa, lá no versículo 12, que é muito importante isso aqui, assim, ó, eu entendo que é do céu, e cessou, no versículo 12 diz assim, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, no ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Até aquele momento, Deus estava enviando maná. Até aquele momento, Deus estava suprindo as necessidades deles. Mas depois que eles comeram do fruto da terra, a Bíblia diz que Deus cessou o maná. Agora eles iam comer do fruto da terra. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que existe um momento nas nossas vidas, existem estações nas nossas vidas. Nós precisamos ter discernimento. Que Deus muda muitas vezes a maneira de como trata conosco e como provê para nós. Muitas vezes o Senhor está agindo de uma forma conosco. E aqui a Bíblia nos dá o respaldo de quando Deus ele vai mudar de nível, ou ia conquistar aquela terra. Agora, a partir daquele momento, né? É como se Deus dissesse assim, agora vocês são um pouquinho mais maduros. Né? Paulo fala, né, que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, até eu me tornar homem. Quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino, eu passei a fazer as coisas de homem. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, existe em algumas vezes, em muitas situações, Deus muda a estratégia, a maneira de prover para nós. É como se Deus dissesse assim, não, eu te quero lá na frente. E muitas vezes nós estamos aqui atrás. Me lembro também agora aqui que Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios ali, ele fala para eles que não podia falar com eles como pessoas espirituais, porque eles eram ainda carnais, ele tinha que dar leite, não podia dar alimento sólido. E eu entendo, e hoje nós conversávamos, agora antes, depois que eu cheguei do trabalho, conversava com a Eliana, com a minha esposa, e nós conversando, ela me dizendo que é tempo de... É como se, ó, é tempo de nós ir no mais profundo com Deus. E eu entendo também, meus irmãos, que é tempo de eu ir mais profundo com Deus, de nós irmos mais profundo com Deus. Hoje pela manhã, 5 da manhã, na oração, a irmã testemunhando ali do sonho que teve. E eu vejo Deus falando, meus irmãos. Eu vejo o Espírito Santo revelando e movendo águas, e movendo, fazendo um movimento para que nós nos coloquem mais na brecha, para que nós nos entregue mais, busca mais. Porque não é mais tempo, meus queridos, de nós estarmos querendo leite somente. É tempo de alimento sólido. Outro dia, a irmã Helenice, a pastora Helenice, ela me comentou na oração que Deus moveu ela a entregar uma profecia, ela não entregou, né? Depois conversou com o pastor. E aquele mesmo dia, naquele mesmo culto, era numa quinta-feira, o Espírito Santo também me levava a orar para que Deus levantasse profetas, para que Deus levantasse interpretação de línguas. E eu creio, e eu penso, e eu creio e tenho fé, meus irmãos, que o Espírito Santo ele está trabalhando dessa forma na igreja. Não é em vão o movimento que o Senhor está fazendo. Então, assim, ó, o trabalho no Senhor não é vão. Muitas vezes nós olhamos e não vemos nada, não vemos. Olha, eu faço, e parece que não acontece nada, mas não é. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, mas Deus está trabalhando. Deus está preparando todas as coisas. Talvez muitas vezes nós não entendemos a estação. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. O agir de Deus talvez tenha mudado. Tenha mudado, né? Porque Deus quer nos dar mais. E nós achamos, né, que nós temos que estar lá no primeiro amor. O primeiro amor é uma bênção. Nós nunca, a Bíblia fala, né, lá em Apocalipse, uma das cartas, das 7 cartas, né, porque deixaste teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Nós não podemos deixar aquele amor, mas nós não podemos esperar que Deus haja daquela maneira que ele agia com nós lá, quando nós não sabíamos nada. Hoje o Senhor quer mais de nós. O Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Tá? Então esse é outro ponto que eu aprendo no capítulo 5 de Josué. Quando Deus nos fala, Deus nos prepara, né? Eu vou conquistar, né? O reino, a Bíblia diz que o reino ele é tomado por esforço, né? Não é com mãos fracas, não é com coragem, é com ousadia, é com graça, com a direção do Espírito Santo, sim, mas é com ousadia, irmãos. Amém, queridos? Outro ponto que me chama a atenção no livro de Josué é quando um anjo, né? Um anjo aparece a Josué. Diz ali no versículo 13: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos
E olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. Olha só que coisa interessante, irmãos. Deus, ele vai na frente, ele vai operando, ele vai já fazendo o coração dos homens, dos reis, dos amorreus, dos cananeus, já tremerem de medo. Né? Deus chama o seu povo para limpar toda a humilhação, toda a vergonha, para ter comunhão com eles. Né? Deus chama o povo para que o povo celebre, se lembre das promessas de que Deus ainda é o mesmo. Deus chama o povo para que o povo comece a ter discernimento espiritual e entender que muitas vezes Deus muda a estação. E agora Deus chama, Deus fala com Josué, e Deus manda um anjo, manda um anjo falar com ele, se apresentar diante dele, e Josué pergunta para ele, né, se ele era dos nossos ou dos nossos inimigos. E o anjo diz assim: não, como que diz assim, nenhum nem outro. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, Josué. A pergunta correta, Josué, deve ser se tu estás do nosso lado, do lado de Deus, ou se tu está olhando para todo esse exército de Israel, essas multidões, milhões de pessoas que saíram da terra do Egito, e talvez tu ache que é a tua estratégia, que a estratégia é que vai te dar vitória. Talvez a pergunta certa fosse: de que lado tu estás, Josué? Tu estás do lado de Deus? Ou tu estás do lado do teu braço? Com toda a tua argumentação, com toda a tua capacidade de organizar, com toda a tua capacidade de eloquência, com toda a tua oratória, com toda a tua capacidade de realizar as coisas aqui nessa terra. Aí Josué entende. Eu penso que Josué diminui, eu penso que Josué se prostra. A Bíblia fala que ele se prostra, eu penso que Josué olha assim e coloca o rosto em terra e reconhece. Por mais, irmãos, que nós, muitas vezes nós estamos realizando, e aparentemente pode estar muito bom, pode estar sendo excelente, podemos até estar tendo sucesso aos olhos humanos, mas a vitória, ela vem de Deus. A vitória não vem da nossa capacidade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são humanas, elas não são na nossa capacidade de decorar versículos, de decorar, de organizar, tudo isso é muito bom, mas as armas da nossa milícia, elas são espirituais e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu quero dizer aqui para os irmãos, o que faz a diferença, na verdade, não como é que eu vou dizer para vocês, não é somente o que eu faço aos olhos, que todos veem, mas o que faz a diferença é quando eu entro lá no meu secreto e tenho o meu tempo com Deus. Porque Deus, e alguém falou isso aí também, eu já tinha entendido isso também, o Senhor, ele está mais preocupado em trabalhar em nós do que através de nós. A nossa vitória, irmãos, ela é conquistada no secreto, ela é conquistada na oração, na consagração, no jejum. Eu posso até falar muito bem, eu posso até ter uma boa persuasão para convencer, para mostrar que Jesus é o Senhor. Mas uma coisa é eu falar, outra coisa é o Espírito Santo agir, outra coisa é o Senhor agir. Então, o Senhor nos dá uma ideia aqui, nesse capítulo 5, de algumas armas, de como Deus age. E quando eu vejo Josué, ele se prostrando, ele reconhecendo, né, que ele não era nada diante do Senhor. Ele bota o rosto em terra, né, e aí ele diz para o Senhor, diz para o anjo do Senhor, que diz, né, que diz o meu Senhor ao seu servo. Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a José: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ou seja, irmãos, Deus é santo. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se nós queremos entrar, se nós queremos vitória, né, é muito bom nós avançar, mas a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é a direção do Senhor. É pelejar a peleja do Senhor. Qual é a peleja do Senhor? É avançar com o reino. Nós precisamos avançar com o reino. E vidas precisam ser libertas. Vidas precisam ser livres. O reino de Deus precisa avançar. E Deus nos chama para isso. Deus nos chama. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado. Eu já falei aqui, tomado por esforço. Nós precisamos avançar
com oração, com jejum. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Digo diante de Deus, diante dos irmãos, quando nós viemos para cá. E eu vejo que tem homens e mulheres que se posicionam, que oram cedo, que oram várias vezes por dia, que buscam a Deus. Então eu vejo que Deus está movendo, Deus está trabalhando. Eu fico maravilhado. E eu entendo que Deus tem grandes vitórias para nos dar. Precisamos sim, né? Porque quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos chama é Deus. Precisamos sim entender a direção do Senhor. Pedir que o Senhor nos dê o espírito de revelação e de sabedoria para que nós possamos entender a direção do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, nos dê graça, nos dê entendimento espiritual para caminhar com Ele. Tá? E o meu horário já avança, meus irmãos. Tá? E eu louvo a Deus pela vida de cada um, louvo a Deus pelos irmãos que estão na frente desse trabalho, a irmã Tatiane, a irmã Cris, Flávio e todos os outros irmãos aí que têm nos acolhido, nos abraçado. Louvo a Deus por ter encontrado um local em que nós possamos glorificar o nome do Senhor e servir a Deus. Amém, queridos? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. A palavra de Deus, Josué 5, maravilhosa, e você explanando sobre isso aí, o Espírito Santo usando você, Clay, é top demais, cara. Parabéns. Nós não temos nada, irmão. Né? A Bíblia diz que ninguém recebe nada se o seu nome for dado. Somos pó e somos cinza. Né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Amém, queridos? Posso orar, irmão Flávio? Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Te engrandeço, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos nossas vidas, Pai, a vida dos teus filhos, Pai. Que a tua palavra que é viva e é eficaz, que é mais penetrante que espada de dois gumes, Senhor. Senhor, que ela penetre no nosso coração, na nossa alma. Continua falando conosco. Levanta teus servos, as tuas servas, Pai. Move, Senhor, move os céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, Senhor, honrar o teu nome, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, de poder compartilhar com meus irmãos um pouquinho da tua palavra. No nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém.